Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Consolador. E eu já vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar com seus amigos, seus familiares, todo mundo. Compartilha e ative o sininho também para receber as notificações. E também participe das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site e tem também o nosso canal aqui no YouTube. Então, assiste os vídeos anteriores, comenta, deixa sugestões também, que é muito importante a participação de vocês. Então, é @consoladorjpa. E o tema de hoje, que vai aparecer aqui na tela, é Eu vos farei pescadores de homens. Um tema muito interessante, que quem vai trazer para a gente esse tema nessa palestra virtual é Sônia Mar. Seja muito bem-vinda, Sônia. Aqui é o nosso canal. Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu espero poder estar contribuindo aqui com uma reflexão sobre esse tema que realmente é muito importante, muito interessante. Muito bem. Antes da gente começar, como todo mundo sabe, tem que fazer a prece. Então, vamos todo mundo fechar os nossos olhos, se quiser. Mas vamos nos concentrar, vamos pensar em Deus e receber as boas energias que Ele nos manda do alto. Vamos pensar em coisas boas e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em meio virtual, que possamos estar com o coração e a mente aberta para receber as novas informações e assim podermos nos elevar nosso pensamento e aprender um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E a partir de agora, Sônia, vai ser contigo, tá? E daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar. Ok, Rose? Então, vamos lá, né? Bom, gente, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui. E nós vamos falar hoje sobre esse tema, né? Vamos refletir. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vou ler um trechinho aqui, né? Que está no Evangelho de Marcos, né, capítulo 1, versículos 14 a 20, que quando Jesus, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Bom, a partir desse trecho que a gente começa a nossa reflexão aqui, né? E eu vos farei pescadores de homens. Jesus buscou nos pescadores, que eram homens simples, né? E prontamente eles o seguiram. Então, quando ele diz, eu vos farei pescadores de homens, o que Jesus estava querendo dizer, né? E por que ele escolheu esses pescadores? Por que ele não escolheu outras pessoas, né, para chamar, para que eles o seguissem? E aí a primeira reflexão que a gente faz é a seguinte, né? Primeiro, eles prontamente deixaram as suas redes, deixaram o seu trabalho, deixaram aquilo que era a vida deles naquele momento e seguiram Jesus. Nós, hoje, né? Quantos de nós conseguem deixar as nossas coisas para nos dedicarmos ao outro, para praticarmos o bem, para participarmos de um momento como esse, de reflexão, de estudo do Evangelho? O que nos prende? Qual é a importância das coisas materiais na nossa vida? E mais do que isso, né? Se Jesus escolheu os pescadores, ele provavelmente não estava contando ali com a evolução intelectual
daqueles homens ele estava, sim, né, apostando ali na sua evolução moral, né, de acordo com a época em que eles viviam, mais a evolução moral. E aí eu me lembrei de uma história da qual eu participei, não é? Então, há muito tempo atrás, na época da minha graduação, eu trabalhei com uma comunidade de pescadores. E eu me lembro que no meu trabalho de conclusão de curso, eu e o meu colega, nós resolvemos fazer uma espécie de questionário, uma série de questionamentos, e uma pergunta que tinha, né, nesse questionário para os pescadores era justamente, né, assim, qual a profissão que você gostaria que o seu filho seguisse? Nós estávamos tentando identificar se os pescadores eles gostariam que os filhos seguissem a mesma profissão deles ou se eles eram avessos, né? Se eles não queriam que os filhos seguissem essa profissão. Na época, eu não era espírita, não conhecia, né, nem a doutrina espírita e também, né, não era adepta de nenhuma religião. Então, eu tinha muito pouco conhecimento e um dos pescadores respondeu no questionário, né? Quero que meu filho seja pescador de armas. Aí eu olhei aquele armas, o que é isso? Aí meu colega prontamente corrigiu. Não, é porque ele não soube escrever, mas ele queria dizer que o filho dele fosse pescador de almas. Aí eu, entendi. Então ele deve ser evangélico e ele quer que o filho dele seja pastor. Né? É a profissão que ele escolheu para o filho dele. Bom, quando nós fizemos a reunião e falamos sobre os questionários e tudo mais, numa fala desse pescador, né, a gente conversando, eu fui entender que ele não era, né, evangélico, ele era católico, né? E, na verdade, ele não estava querendo que o filho dele fosse pastor. É porque ele, embora, né, não tivesse escolaridade, tivesse dificuldade até para escrever, escreveu almas com R, né, mas ele já tinha uma evolução moral, um conhecimento, para dizer para a gente que a profissão em si era o filho dele quem tinha que escolher, era com que ele se identificasse. Mas o que ele queria era que o filho dele fosse uma pessoa de bem, que o filho dele fosse bom. Então, aquele pescador, né, na época ali da minha graduação, ele já tinha uma evolução moral bem maior do que a minha, porque ele conseguia entender que, né, o que ele desejava para o filho dele é que o filho dele fosse, né, um homem de bem. Então, ele conseguiu entender a mensagem de Jesus que naquela época, né, eu ainda não entendia. Então, né, quando Jesus fala, e sereis, né, pescadores de almas, pescadores de homens, né, ele está falando, né, em disseminar uma nova cultura, né, em trazer novos ensinamentos, que são os ensinamentos baseados na lei do amor. Mas como é que nós podemos ser esses pescadores de homens? Né? Como é que nós podemos ensinar os nossos irmãos a amar, a ser mais indulgente com as imperfeições alheias, a perdoar, a fazer o bem, né? E aí eu me lembro de uma fala de Rossandro Klinger, que ele fala que ele não acredita que o exemplo seja a melhor maneira de educar. Ele acredita que o exemplo seja a única maneira de educar. Então, como é que nós podemos fazer com que os nossos irmãos, né, sejam essas pessoas do bem? Através do nosso exemplo. Né? Então, a implantação do reino de Deus entre os homens, que Jesus, né, iniciou lá naquela época com aqueles pescadores, né, ela não foi concluída, ela continua em curso. Na mesma forma como ele chamou aqueles pescadores naquela época, hoje, né, continuamos, estamos nós aqui sendo convocados. Não é? E aí nós devemos nos lembrar que, né, quanto mais nós conseguimos nos unir, né, quanto mais pessoas estiverem vibrando no bem, né, mais nós estaremos auxiliando outras pessoas, mais nós estaremos contribuindo para essa implantação do reino de Deus entre os homens.
E aí eu, como professora, né, eu gosto muito de utilizar exemplos, e tem um exemplo que eu utilizo na minha disciplina de associativismo, que é um exemplo real também, que aconteceu numa praia da Flórida, nos Estados Unidos, em 2017, que foi uma situação em que um adolescente, ele estava tomando banho com a família, se afastou um pouquinho e começou a se afogar. E aí a família, vendo a situação dele, o pai e a mãe tentaram ajudá-lo, e aí já eram 3 pessoas, né, numa situação ali de afogamento. Então, as pessoas que estavam na praia, como não havia nenhum salva-vidas, não havia, elas se mobilizaram, né? E aí foi, né, uma grande corrente, onde as pessoas se deram as mãos e foram dando as mãos até chegar onde estava aquela família, e segurar na mão deles e conseguir trazê-los de volta. Então, se alguém naquele momento soltasse as mãos, provavelmente estaria colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam, né, na parte mais funda da praia. Mas o simples fato das pessoas segurarem as mãos umas das outras conseguiu salvar aquelas pessoas numa situação que provavelmente elas não sairiam com vida se, né, ficassem aguardando o socorro por muito tempo. Então, esse é um exemplo prático, né, material, mas que nos mostra assim, a importância de nós, né, nos unirmos em torno do bem. E para isso nós precisamos vencer o nosso egoísmo, né? Porque quando nós pensamos em nós, no que é melhor para nós, né, excluindo o outro, quando, né, nós nos tornamos insensíveis à dor do outro, então, nesse momento, nós não estamos contribuindo, né? Essa é uma reflexão que nós também precisamos fazer. E aí, gente, não importa a nossa religião. Nós estamos aqui, né, na doutrina espírita, mas em qualquer templo religioso, ou então em templo nenhum, né? A prática do bem, né? Todos aqueles que se dedicam à prática do bem, eles são os pescadores de homens, de que Jesus falou. Porque Jesus não criou nenhuma religião, ele disse, né? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E o que é muito se amarem? É fazendo sempre o bem uns aos outros. E aí eu também tenho um outro exemplo, né? Que eu estava agora aqui me preparando para refletir, fazer essa reflexão aqui com vocês, e me lembrei, né? Então, o professor tem essa mania de querer dar sempre um exemplo, e eu me lembrei de 2 exemplos que mostram muito claramente isso, né? Então, assim, não é a religião, não é quanto tempo você passa dentro da casa espírita ou dentro do templo religioso, não é o quanto você se dedica à religião em si. É claro que isso é importante. Imagine o trabalho agora que, né, a Rose está fazendo, que os outros colegas estão fazendo, para poder trazer esses vídeos, para poder proporcionar esses momentos em que nós estamos refletindo aqui para o Evangelho de Jesus. É claro que isso é muito importante, né? Mas independe da religião. É no dia a dia, é nas oportunidades que nós temos de fazer o bem que nós colocamos em prática isso. E aí, falando dos exemplos, né? Na instituição em que eu trabalho, há uns 10 anos atrás, nós tínhamos um professor, ele já foi transferido, né, para outra instituição, que na época ele era ateu. Não sei se ele ainda é, porque eu perdi o contato com ele, né? Então, ele era um ateu convicto, mas não era uma pessoa que ficava falando mal de religião, que ficava discutindo. Apenas quando alguém questionava, ele se apresentava como ateu. E aí, né, mas era uma pessoa muito ética, né, um excelente colega de trabalho, responsável. E uma vez ele conversando comigo, ele me falou que assim, ele tinha um grande dilema, porque muitas vezes os alunos chegavam com ele e diziam assim, professor, é porque eu fui criado dentro da religião católica, ou dentro da minha família toda evangélica, mas assim, eu não consigo, né, não faz sentido para mim, eu não acho que, não consigo mais acreditar, porque, né, aquele adolescente, aquele jovem estava em conflito. E aí ele dizia que, né,
o conselho que ele dava para os alunos era o seguinte: assim, meu filho, não se preocupe com isso agora, não se preocupe com o rótulo não de você ser ou não ser mais, né, da religião. Apenas seja bom, faça o bem. Toda vez que você tiver oportunidade, faça o bem. Então, nesse momento, né, o nosso colega ateu, ele estava sendo mais cristão do que muito cristão, não é isso? Porque o conselho que ele estava dando, né, era, né, não que o aluno afrontasse a família, saísse da religião, que se declarasse ateu como ele, né, ou que continuasse, mas simplesmente faça o bem, seja bom. E aí, nessa mesma época, eu me lembro que nós abrimos aqui o primeiro centro espírita em Acaraú, né? Então, o nosso colega Neto participou aí dessa empreitada na época. E nós alugamos um ponto comercial para abrir o centro, que tem aquelas portas, né, de enrolar, que vai até no chão, e aí você coloca um cadeadozinho lá no chão, né, lá embaixo, para poder, né, trancar ali a porta. E eu me lembro que um dia eu cheguei para abrir o centro para palestra, e aquele local onde estava lá ao redor do cadeado estava cheio de caco de vidro, né? Então alguém tinha, né, quebrado, né, um vidro, um monte de caco de vidro e colocado lá, no caso, para que a gente se cortasse, porque a gente, né? Então era como se fosse um recado, assim, olha, nós não queremos vocês aqui. Provavelmente quem fez isso, né, era de uma outra religião e que estava entendendo que o espiritismo, né, um centro espírita, era alguma coisa que ofendesse, que afrontasse a sua religião. Então, assim, nesse momento, né, por mais que essa pessoa estivesse tentando defender a sua religião, as suas ideias, mas ela não estava agindo como cristã, porque ela estava tentando machucar alguém porque era de uma religião diferente da dela. Então, né, isso só para nos lembrar que as religiões, elas são criações humanas e que seguir Jesus não necessariamente quer dizer seguir uma religião especificamente, né? Seguir Jesus quer dizer praticar o bem, né, no limite das nossas forças, sempre que a gente tiver oportunidade. Nos esforçar, né, para que nós possamos dominar aí as nossas más tendências. Então, na doutrina espírita, né, nós temos, né, muitas mensagens do Espírito Emmanuel que foram trazidas pelo Chico Xavier, e quando se fala, né, a questão de como é que o Espiritismo pode nos transformar em pescadores de homens, né, tem um texto de Emmanuel que ele diz o seguinte: é fazendo, né, é na prática, é errando e acertando. No início vai errar mais do que acertar, né, mas não é uma teoria, não é uma receita, é simplesmente, né, fazendo bem. Por que é que nós nos reunimos para momentos como esse? Por que é que nós nos reunimos para uma palestra presencial, para aplicar, para receber um passe, né? Então, todos esses movimentos, né, todos esses momentos em que nós vivemos dentro da casa espírita e que são vivenciados por tantas pessoas dentro de outros templos, né, de outras religiões, isso serve para nos fortalecer, isso serve para que nós possamos, né, refletir ainda mais, receber novos ensinamentos, elevar a nossa vibração, que no dia a dia, né, muitas vezes nós nos desequilibramos, né, por conta das dificuldades mesmo, né, dos desafios que nos são colocados. Mas esses momentos, eles, né, nos fortalecem, eles nos preparam, porque, né, a prova mesmo, aquela que vale ponto, né, aquela que vale nota, é no dia a dia, é na convivência com as outras pessoas, é na nossa família, com nossos colegas de trabalho, né? É em todas as oportunidades que nós temos de colocar em prática esses ensinamentos que nós recebemos.
Então, para deixar bem claro que ser pescadores de homens não significa, né, que eu vou, né, sacrificar aqui, que eu vou, né, deixar de viver este mundo material e viver aqui somente para a religião e que eu vou, né, ficar em prece o tempo todo. Assim, nós estamos no mundo material, nós temos famílias, nós temos trabalho, nós temos, vivemos numa sociedade, e é nesse processo, né, nessa cultura, nessa convivência, em que nós precisamos ser, né, esses pescadores de homens, no sentido de que o nosso exemplo, né, as nossas ações, elas sejam um bom exemplo para as pessoas que convivem conosco, né? Agora, lembramos que, né, tudo vai começar sempre dentro de nós. Então, eu não posso ser um exemplo, né, de serenidade, né, um exemplo de paciência, de abnegação. Se eu não sou uma pessoa serena, abnegada, se dentro de mim existem muitos conflitos, existe muita raiva, existem muitos sentimentos, né, ruins. E, né, eu não posso simplesmente negar isso. Deus nos ama do jeito que nós somos. E Deus nos conhece, né, não dessa encarnação, mas de todas as nossas encarnações. Então, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas deficiências. O que eu não posso é alimentar essa raiva que está dentro de mim. O que eu não posso alimentar é esses sentimentos, essas imperfeições que ainda estão dentro de mim. Eu preciso me esforçar, né, para ter menos, né, para sentir menos, para colocar, né, deixar transparecer menos esses sentimentos, mas entendendo que eles ainda fazem parte de mim, porque, né, eu ainda sou um ser imperfeito. Agora, né, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou procurar mostrar o outro lado. Eu vou procurar aperfeiçoar cada vez mais as minhas virtudes, porque todos nós temos virtudes, né? Se nós ainda temos defeitos, mas também nós já temos virtudes. Então, que nós possamos também, né, dar atenção a elas. Que da mesma forma como nós devemos ser amorosos e sermos, né, pacientes com as outras pessoas, que nós possamos ser pacientes e amorosos com nós mesmos, entendendo também as nossas dificuldades, não é? Então, muitas vezes, nós enxergamos, né, o mundo de uma maneira negativa, muitas vezes nós chegamos àquela, né, chegamos assim e falamos que, poxa, eu acho que não tem mais jeito, né? Eu estou vendo um monte de notícia ruim, né? Eu, assim, estou desanimado, né? Então, isso acontece, né, com cada um de nós. E quando isso acontece, gente, não é porque o mundo está ruim, não é porque não está se apresentando nenhuma perspectiva, né, favorável para a nossa encarnação. Quando isso acontece, é porque dentro de nós, né, dentro de nós, esse processo está acontecendo. Então, o mundo é o mundo, as coisas são como são, né? A forma como nós enxergamos isso reflete como, né, nós estamos dentro de nós, né? Como nós estamos convivendo com as nossas imperfeições, com as nossas virtudes, né? Com as resoluções que nós tomamos de ser pessoas melhores, com os ensinamentos que recebemos. E se isso não está bem, se isso não está bom, se eu estou, se me sentindo ruim, eu posso, né, sempre tem o recurso da prece, que melhora a nossa vibração. Tem momentos como esse, né, independente de ser, né, uma palestra espírita ou de você ir num outro templo religioso, mas o fato de você, né, se acercar de reflexões como essa, tudo isso nos fortalece, tudo isso nos ajuda a voltar para o nosso equilíbrio, a seguir em frente, né, com os nossos desafios.
Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Por isso, não dá para esperar que seja igual final de filme, final de novela, que vai chegar um momento em que só vai ter coisa boa e a gente não vai ter mais nenhum desafio pela frente. Tá? Porque os desafios, eles vão estar sempre vindo, vão estar sempre presentes. Então, nós precisamos cuidar para que nós estejamos bem. E nós estando bem, com os ensinamentos que nós já temos, com o conhecimento que nós já temos, do Evangelho de Jesus, nós podemos sim ser esses pescadores. Nós podemos sim, através do nosso exemplo, inspirar outras pessoas a também praticarem o bem, a se unirem a nós, a se unirem nessa corrente. Não é? Então, muitas vezes, nós vamos nos transformando nos nossos próprios obsessores quando nós não entendemos isso, que nós vamos ter momentos de dificuldade, nós vamos ter momentos de desequilíbrio, que as nossas imperfeições, em alguns momentos, vão parecer muito difíceis de ser trabalhadas, mas precisamos confiar que isso vai dar certo. Nós sempre podemos olhar o lado bom. E aí tem aquela passagem do Evangelho também, que Jesus caminhava com seus discípulos, e eles passaram por um cachorro que tinha morrido, estava lá o cadáver do cachorro em decomposição. E os apóstolos olharam incrédulos, que cheiro horrível, porque estava lá decomposto. E Jesus olhou e disse que dentes lindos tinha esse animal, porque ele conseguiu enxergar uma coisa boa, bonita, naquela condição ali, que não tinha como ser diferente, não tinha como não cheirar mal, porque era um corpo em decomposição. Então, sempre vai ter um lado bom em todas as coisas. Às vezes, o lado bom é o aprendizado que nós temos. Às vezes, o erro que a gente comete, mas ele nos ensina a não fazer isso de novo, a não cometer esse mesmo erro novamente. E isso é muito importante. Esse aprendizado vai nos poupar de muito sofrimento e de fazer outras pessoas sofrerem no futuro. Então, nós precisamos, do jeito que nós temos que ser indulgentes com as imperfeições alheias, também ser indulgentes com as nossas próprias imperfeições, que não é concordar, não é alimentar, não é fugir da responsabilidade, mas que nós possamos ser amorosos com nós mesmos também. E aí, se nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos e, dessa forma, através do nosso exemplo, junto com outras pessoas que comungam dessa mesma vontade, podemos ser esses pescadores de homens, podemos contribuir para que cada vez mais o reino de Deus possa se fazer presente entre os homens. Então, com a nossa contribuição singela, consciente das nossas imperfeições, mas nós podemos sim. E aí, tem um trecho de um texto de Emmanuel que eu estou olhando aqui para o livrinho agora e estou me esquecendo o nome dele. Fonte Viva. E que ele vai falar exatamente sobre esse trecho do Evangelho, E ele tem um parágrafo, que eu acho que sintetiza essa mensagem que eu tentei trazer aqui para vocês hoje. Que ele diz o seguinte: por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que ele nos convida ao exercício incessante do bem. Então, meus irmãos, vamos nos unir, vamos praticar o bem e seremos os pescadores de homens.
que Jesus falou. Aí eu passo para a Rose novamente. Ai, gente, que lindo! Gostei muito, Sônia Mar, da sua palestra. Foram palavras de reflexão, de esperança também, né? Porque a gente vive nesse mundo, né? E às vezes dá uma desesperança, dá um desengano com a vida, mas suas palavras foram muito bonitas. E os exemplos também que você deu. Gostei muito. Antes da gente finalizar, vou só passar uns recadinhos sobre as atividades que vão ter no centro, o Consolador. Primeiro, as atividades online. Online a gente está tendo, na terça-feira, o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. E está tendo o ESE nas sextas, que é o estudo sistematizado do Evangelho, de 7h30 às 9h. E quem quiser participar é só ir nas nossas redes sociais que a gente encaminha para os grupos, certo? Presencialmente, a gente está tendo no domingo o ESD, de 3 às 4h30, e logo após vem as palestras presenciais. E também, conforme vai tendo a palestra, tem a evangelização, infanto-juvenil e tem também o atendimento fraterno. Ok? E, Sônia Mar, você gostaria de deixar alguma consideração final para o pessoal que nos assiste? Bom, eu acho que o meu recado final é o seguinte, assim, não vamos desistir, não é? Então, eu sempre busco refletir a partir da minha própria condição, né? De ser imperfeito que sou. E, né, inclusive, tem uma colega lá do centro, né, do nosso centro aqui em Acaraú, que ela diz assim: eu gosto das palestras da Sônia Amar, porque eu fico pensando assim, se ela consegue, eu também consigo. Né? É mais ou menos isso. É uma maneira delicada de você falar das minhas imperfeições, mas é isso mesmo, gente. Assim, todos nós podemos conseguir, viu? Estamos juntos. Né? Eu espero ter contribuído de alguma forma e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, linda mensagem. Então vamos com esse clima bom, com esse sentimento do bem, vamos finalizar com a prece e vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela inspiração da noite, por nos abençoar, nos acompanhar, por ter dado tudo certo na transmissão e que possamos pegar essas mensagens, interiorizar em nossos corações e, quando for necessário, podermos utilizá-las e também compartilhá-las com os nossos irmãos, nossos amigos, no nosso dia a dia, para sermos pessoas de luz. Que assim seja e até a próxima, gente. Tchau, tchau.